Em Israel, a madrugada está apenas começando. Agora são 1h45 da manhã, 1h45 da manhã no horário de Israel, 2h45 no horário iraniano, e a gente segue acompanhando. À direita, imagens ao vivo. Nesse momento, você acompanha imagens de Jerusalém. Também um céu levemente coberto por nuvens, mas uma madrugada neste momento, pelo menos, aparentemente tranquila. Pelas imagens, nós não conseguimos observar mísseis, o que não quer dizer que a defesa de Israel não esteja em estado máximo de alerta para qualquer ameaça. O mesmo vale para o lado iraniano, onde agora há pouco nós recebemos a confirmação, vindo inclusive do exército israelense, de que áreas na região central do Irã estão sendo atacadas neste momento. A cidade de Malar, perto da capital Teherã, é alvo desses ataques. A região central é alvo de ataques lá no Irã também. Mais para o oeste, a cidade de Mashhad, onde armamentos antiaéreos do Irã precisaram ser ativados para conter a ameaça israelense por lá. Isso a uma longa distância do território de Israel. Aqui a gente está falando de uma distância de quase 2.500 quilômetros. Mísseis que viajam uma grande distância em um período muito curto de tempo e que são difíceis de serem abatidos. Mas as duas defesas antiaéreas, tanto iraniana quanto israelense, estão operando para garantir a segurança dos seus territórios. Se eles serão efetivos nessas medidas, nessas ações, é a grande questão. O número de mortos a gente traz aqui. Pelo menos 224 mortos do lado iraniano desde sexta-feira e 14 mortos do lado de Israel. Israel que, como nós vínhamos destacando, possui também um sistema de defesa antiaéreo avançadíssimo, composto principalmente pelo Domo de Ferro e pelo estilingue de Davi. São os dois principais braços dessa defesa antiaérea israelense, mas que tem a estratégia iraniana, a estratégia de saturação, ou seja, desce uma verdadeira chuva de mísseis contra o território israelense e isso fica difícil de ser contido, difícil da defesa aérea israelense conseguir abater, interceptar todos esses mísseis e aí fatalmente alguns deles acabam caindo nas zonas que o Irã pretende atacar. Hoje mais cedo nós tivemos a informação, segundo fontes israelenses, que teriam confirmado a agência de notícias estatal do Irã, a IRNA, que um dos alvos iranianos foi a empresa de defesa avançada de Israel, a Rafael, que é justamente responsável pela produção dos sistemas de defesa de Israel, dos sistemas antiaéreos de Israel, como no caso do Domo de Ferro e do estilingue de Davi. Ou seja, os alvos aqui são alvos primordialmente militares, dos dois lados, tentando dificultar as capacidades de defesa dos dois países e facilitar novos ataques, além de frear o ímpeto do adversário. Essa aqui é a grande questão. Israel ataca na quinta-feira, alegando fazer um ataque preventivo, um ataque para evitar que o Irã pudesse desenvolver armamentos nucleares, pois, segundo a inteligência israelense, há evidências concretas de que o Irã está enriquecendo urânio para a construção de uma arma nuclear, uma bomba atômica. O governo iraniano nega essas acusações, afirma que o país busca apenas a produção de energia nuclear para distribuição à população civil. Uma usina nuclear já existe, inclusive, lá no Irã, e ela já é utilizada para distribuir energia abastecida com combustível russo. Essa é a grande questão. O governo iraniano respondeu aos ataques e afirmou que o Israel iria pagar um preço caro pelos ataques e a gente já está vendo 14 mortos do lado israelense na maior demonstração de força do Irã desde o início do conflito entre Israel e Hamas lá em 7 de outubro de 2023. No ano passado, 2 trocas de ataque aéreos entre Israel e Irã, mas as duas muito mais protocolares, principalmente do lado iraniano. O Irã optou, naquelas ocasiões, por não mostrar força total, por fazer ataques mas no sentido de defender a sua honra. É assim que os especialistas têm classificado como foram os ataques do Irã em 2024 contra Israel. Agora a situação
é diferente. Agora o Irã ataca definitivamente com o intuito de machucar o território israelense, com o intuito, em busca de vítimas no território de Israel, e isso tudo aumenta muito a tensão ao redor do continente, ao redor do mundo. Várias cidades sendo atingidas, várias imagens de destruição. Hoje cedo, o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu passou por alguns desses locais atingidos por mísseis iranianos, prestou solidariedade às vítimas e disse também que os ataques iranianos não ficariam por isso, que eles seriam respondidos com força e que Israel iria atacar de uma forma decisiva, uma forma de fato, controlar esse ímpeto iraniano. Eu queria chamar mais uma vez para a conversa o Cláudio Lotenberg, presidente da CONIB, a Confederação Israelita do Brasil. Cláudio, a gente viu nas últimas semanas muita tensão envolvendo o governo Benjamin Netanyahu, até questões internas, políticas internas. Mas agora há uma grande união em torno do primeiro-ministro, em torno de Israel, na verdade. Os políticos israelenses, nesse momento, fazem um esforço pelo Estado diante do que eles chamam de ameaça existencial, que são os ataques do Irã, que é o regime iraniano. Como fica a situação de Benjamin Netanyahu diante disso tudo, na sua avaliação? A situação do primeiro-ministro ela é uma situação instável, nós sabemos disso. Aliás, essa instabilidade é fruto de uma democracia muito viva e pujante. E talvez eu queira até fazer uma correção, uma observação de algo que foi dito anteriormente, que fala da proximidade entre o Israel e os Estados Unidos. Existem fatores históricos, fatores estratégicos, aspectos culturais, mas, acima de tudo, valores que são muito compartilhados, sendo que são os dois regimes. Democracias liberais, com liberdade de imprensa, eleições livres, sistemas de judiciário independente, algo que a gente não observa, na verdade, no Irã e, aliás, em vários países. Mas Bibi Netanyahu, ele enfrenta, claro, um momento difícil. Havia uma disputa e ali uma discussão a respeito de uma reforma do judiciário. Começa o episódio da guerra e o que Bibi Netanyahu faz? Ele defende os seus cidadãos e defende o seu país. E agora, novamente, e quais são as manifestações daqueles que fazem parte do governo ou são da oposição? Que quando se trata de segurança, não há discussão. Então, por se tratar de uma situação de segurança, e de novo, quero voltar ao algo que foi dito aqui, a Agência Internacional de Energia Nuclear, ela não tem sido, não tem sido dada a ela a condição para poder fazer as vistorias de forma adequada. Ela tem se queixado de falta de transparência. Ela tem colocado de maneira expressa e em algumas ocasiões que, lamentavelmente, o Irã não traz a transparência necessária, corroborando com aquilo que ele assina no Pacto de Não Proliferação. Além disso, todos têm acompanhado que quando o Irã, nesse momento, ele ameaça o continente europeu, ele está ameaçando todo um processo democrático do mundo. Então, é uma situação diferente. Uma coisa foi Gaza, eu acho que existe aqui um desgaste natural da presença do primeiro-ministro Bibi Netanyahu. Outra coisa é quando se trata de alguém que está enriquecendo urânio, se preparando para atacar e varrer e eliminar Israel e ameaça sistematicamente outras democracias localizadas na Europa. Essa guerra não é uma guerra entre Israel e o Irã. Essa guerra é uma guerra entre dois modelos de sociedade. Como eu disse, Israel é um espelho democrático daquilo que são os Estados Unidos. Tanto que os iranianos chamam Israel de o pequeno Satã e os Estados Unidos do grande Satã. Por quê? Porque ambos defendem um confronto de valores que a sociedade iraniana não acredita. E o pior é que não é a sociedade iraniana, é a ditadura que governa o Irã. Porque a sociedade iraniana, se a gente olhar as poucas imagens que nós temos, aliás, vocês jornalistas sabem disso, vocês não conseguem cobrir absolutamente nada lá. Se já é difícil entrar em momentos normais, imagina agora. Quer dizer, é um regime totalitário que oprime a sua sociedade, que nesse momento está ela comemorando a perspectiva de poder se libertar desse regime absolutista, desse regime totalitarista, desse regime que oprime as mulheres, desse regime que não tolera todo e qualquer tipo de diversidade.
Cláudio, você mencionou um eventual desgaste que existe nesse momento, ou que existia, pelo menos até alguns dias atrás, envolvendo o governo Benjamin Netanyahu. É o terceiro mandato dele à frente de Israel, né? Ele foi primeiro-ministro entre 96 e 99, depois entre 2009 e 2021, ficou um breve período fora à frente do Knesset, e aí ele retorna em 2022 como primeiro-ministro, cargo que ele segue até hoje. Esse desgaste, ele acaba sendo ofuscado pela experiência do Netanyahu em um momento como esse, um momento de crise? Com certeza, sim. Mas eu, por vezes, me questiono qual seria o papel de uma outra figura que ocupasse a posição enquanto primeiro-ministro de Israel no momento em que isso acontece da forma como vem acontecendo. Será que algum outro primeiro-ministro poderia se negar a defender os seus cidadãos e o seu país? Será que um outro primeiro-ministro poderia ficar de braços cruzados quando vê um inimigo declarado que diz que vai destruir e vai varrer Israel do mapa, se preparar montando um arsenal nuclear pronto, quase que pronto para poder atacá-lo? Então, é uma condição que, por vezes, qualquer pessoa que ali estivesse estaria passando. Uma guerra que se prolonga com perda de vidas humanas, por mais que o exército de Israel procure agir de maneira ética, eu tenho informes importantes que, mesmo agora no Irã, Israel está avisando as pessoas sobre os locais onde ele irá atacar. Fez isso e sempre fez nas questões de Gaza. A questão de Gaza é que os terroristas do Hamas, eles se escondem dentro de hospitais, dentro de escolas, dentro das casas dos moradores, dos palestinos que ali estão. Então, evidentemente que isso cria uma imagem, por vezes, chocante. Aqueles que observam criticam. Eu acho que isso acaba recaindo dentro da imagem do primeiro-ministro Bibi Netanyahu, que também não tem muito o que fazer senão defender o seu país e os seus cidadãos. Agora, essa foi uma semana de muita pressão. As últimas semanas foram de muita pressão até internacional também contra Netanyahu, né? Ministros do governo israelense foram sancionados por 5 países estrangeiros, né? Incluindo Reino Unido e Noruega, além do Canadá, Austrália, Nova Zelândia também estava nessa lista. Muitas manifestações contrárias ao governo Netanyahu vindo de outros países. Dá para a gente dizer que, por conta dessa pressão internacional, possivelmente o governo israelense agiu de forma mais cautelosa? Se não fosse essa pressão, talvez essa ação contra o Irã já poderia ter acontecido de forma antecipada ou de forma mais intensa. Como que isso pode ter repercutido dentro do governo israelense? Primeiro que é verdade que esses mesmos líderes internacionais eles estavam criticando o Bibi até uma semana atrás, mas nesse episódio envolvendo o Irã, eles estão não só apoiando, como estão encaminhando aí reforços de natureza, de reforço físico e Sim. de natureza bélica, né, para enfrentamento, né? Agora, é difícil prever. Eu acho que por detrás disso havia uma intenção, e para aquilo que a gente acompanha do presidente Trump, de que o Irã tivesse uma política no sentido de se afastar da produção das armas nucleares. Ele, por vezes, provou e pressionou e essas tentativas pareciam se esgotar. Então, no momento em que ele também viu-se sem resposta frente às suas demandas, criou-se um ambiente para que Israel fizesse isso, né? Israel não pode permitir, aliás, não Israel, o mundo não pode permitir um Irã armado com bomba atômica. O mundo não pode permitir isso. Israel está representando toda a sociedade ocidental. O Irã declara fortemente que não vai aceitar tudo aquilo que seja diferente daquilo que os seus líderes acreditam como sendo o correto. Portanto, é uma sociedade sem diálogo sob esta liderança. Eu entendo que não houve uma forma pacífica de convencimento junto ao Ayatollah e a todos aqueles que são líderes do atual governo do Irã. E, portanto, não restou uma outra alternativa. Eu acho que as tentativas foram esgotadas. Mais alguns dias, mais algumas semanas, certamente eles teriam material nuclear pronto para atacar Israel e outros pontos, possivelmente da Europa, como ele, de fato, deu a entender nas suas manifestações. Ele, o Ayatollah.
A gente está conversando com Cláudio Lotenberg, presidente da Confederação Israelita do Brasil, a CONIB. Ele já volta a falar mais com a gente. Vamos com informação. O governo de Israel, o exército de Israel, melhor dizendo, falou um pouco mais sobre os ataques que têm sido realizados agora há pouco no território iraniano, afirmando que Israel tem disparado contra locais, contra instalações iranianas de disparos de mísseis terra-terra. Mísseis que saem ali justamente de uma zona de solo iraniana para atingir alvos israelenses em solo ou em mar, possivelmente. Essa é a informação vinda do exército israelense, confirmado pelo porta-voz Nadav Shoshani, que afirmou então que os mísseis israelenses disparados na região central do Irã nesse momento têm como alvo as instalações de mísseis terra-terra do Irã. Também agora há pouco nós tivemos uma informação vinda do Ministério das Relações Exteriores do Irã, através do porta-voz Ismael Bakai, afirmando que a acusação israelense de que alvos cirúrgicos, que ataques cirúrgicos israelenses teriam sido conduzidos ao redor do Irã, não passa de propaganda. Ele afirmou que é uma grande mentira que Israel estaria conduzindo ataques cirúrgicos no Irã, afirmando que vidas civis foram mortas nestas últimas horas, incluindo mulheres e crianças. Ele diz o seguinte, vamos abrir aspas aqui para o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores do Irã. Nos últimos 3 ataques em Teherã, 73 mulheres e crianças foram mortos. Afirmou também que em um local específico, um complexo residencial próximo da capital, foram 20 crianças vítimas do ataque israelense, com outras 10 presas sob os escombros. Isso tudo é a declaração do porta-voz do Ministério das Relações Exteriores do Irã, afirmando que tem muita propaganda israelense envolvendo os ataques, a qualidade dos ataques israelenses em território iraniano. Vou voltar a falar com o professor Sérgio Tibiriçá. Professor, quando a gente fala de propaganda, isso é algo muito comum em um período de guerra, né? Cada país afirma que tem a melhor operação, a mais efetiva, a mais precisa, que não tem como alvo civis em nenhum dos 2 países. Qual que é, historicamente, a gente pode avaliar assim, a importância de uma boa comunicação, uma boa propaganda, principalmente para o exterior? Isso ajuda a legitimar as ações de um determinado exército? Não digo legitimar, mas Israel tem um dos melhores exércitos mais preparados do mundo em termos de armamento, né? Domo da Rocha, tem 2 esquemas lá de proteção da população civil muito bons. Bom, a legitimidade de Israel, me parece, fica patente em algumas questões. Primeiro, o apoio total dos Estados Unidos. Segundo, a declaração da chancelaria da Arábia Saudita, né, dizendo que, olha, há riscos mesmo, né? A posição da Inglaterra de tentar mobilizar suas bases, que são as melhores, né, navais na Europa e no Oriente Médio, colocar à disposição de Israel. Então, me parece que Israel tem mesmo uma preocupação que não é fundada numa mera suspeita, mas sim nos próprios relatórios da Agência Internacional de Energia Atômica de cerceamento das visitas, né, aos complexos de produção e beneficiamento de urânio. Então, essa é uma questão muito importante de dizer. Quer dizer, Israel não agiu, né, por isso talvez que o premier Benjamin Netanyahu tenha total apoio, até mesmo dos partidos de oposição, até partidos árabes, né, deputados de origem árabe que fazem parte do parlamento. Bem, no tocante aos armamentos, o Irã, nos últimos anos, ele comprou armamentos russos de primeira qualidade e se armou muito, né? E esse armamento, boa parte desse armamento, infelizmente, vai parar na mão desses grupos terroristas, como Hezbollah, como Hamas e outros, Brigada Al-Aqsa. Todos esses acabam sendo armados pelo governo iraniano. E isso traz uma grande dificuldade para que Israel
tenha efetividade nos seus ataques. Porque, ao contrário do que muita gente pensa, hoje o Irã está com armamentos de primeira qualidade, né? Todos os aspectos. Isso ficou claro, está tentando saturar, né, com os ataques lá para conseguir furar o bloqueio. Então, me parece. Agora, essa guerra de narrativas, o Irã sempre foi um país dissimulado nas suas relações internacionais, né? Sempre fez um papel, né, olha, não é bem assim. Mas, como eu disse, os relatórios, as vistorias, a posição dos Estados Unidos, a posição da Arábia Saudita e a posição da Inglaterra, além de outros países, né, como a Alemanha, que detectou células terroristas lá, levam a crer que o primeiro-ministro fez o que deveria ter sido feito mesmo para tentar bloquear esses armamentos nucleares. Agora, isso, numa guerra, atinge a população civil, infelizmente. E é por isso que eu defendo o mais rápido possível um cessar-fogo, para que possa ser discutido uma saída, pelo menos momentânea, né, com uma visita das autoridades nucleares da Agência Internacional de Energia Atômica, para que coíbam a produção de bomba atômica que colocaria não apenas Israel, mas toda a região em risco. Professor, a gente tem reunião do G7, cúpula do G7 chegando lá no Canadá. O presidente Donald Trump já foi, inclusive, para o Canadá, já se despediu dos Estados Unidos. Na saída, ele conversou com repórteres, afirmou que espera que um acordo de cessar-fogo possa ser alcançado entre Israel e Irã o mais rápido possível. Mas isso tudo é uma expectativa. E aí tem a reunião do G7, onde todos os países estão interessados nessa questão também. O que a gente pode esperar dessa cúpula em relação à guerra no Oriente Médio? Eu acho que caberia às chancelarias emitir um comunicado conjunto, fazendo uma solicitação para a interrupção dos conflitos armados, né? E a proibição do bombardeio das cidades, né? Porque, embora os alvos sejam técnicos, né? Israel tem uma expertise nisso, de alvos técnicos, de pessoas, tudo, isso acaba, né, fazendo vítimas inocentes, moradores das regiões, né? E também, né, propositalmente, né, já há algum tempo, o Irã e outros grupos, eles utilizam, né, hospitais, mesquitas, né, para se reunir a fim de que o bombardeio não possa ser feito lá. Então isso traz mais dificuldades e os ataques podem, né, trazer mortes de pessoas inocentes. Pois é, os ataques sempre têm essa possibilidade. A perda de vidas inocentes é sempre uma grande tragédia num momento como esses. A gente tem acompanhado ao longo dos últimos anos, dos últimos 20 meses pelo menos, todos os desdobramentos envolvendo o conflito entre Israel e Hamas, quando o Hamas invadiu o território israelense e matou muitas pessoas por lá, além dos sequestros, pessoas que foram levadas à faixa de Gaza e permanecem lá até hoje. São 53 reféns israelenses que seguem na faixa de Gaza, fora, claro, as milhares de vítimas palestinas que acabaram falecendo nesses últimos anos, nesses últimos meses, por conta justamente desses ataques que nem sempre conseguem ser tão precisos assim, né? E, claro, uma série de situações. A possibilidade de escudos humanos, grupos terroristas, células terroristas que se abrigam em escolas, em zonas mais populadas, acreditando que isso vai evitar um ataque, e nem sempre é assim que funciona. O Nelson Kobayashi está aqui com a gente, voltou aqui para o estúdio para conversar um pouquinho mais, tem também acompanhado tudo isso de perto, fez ontem uma excelente cobertura no jornal Jovem Pan, você acompanhou ao vivo com ele e hoje também nesse domingo ao longo do Fast News. Koba, queria saber o seguinte, a gente tem visto uma postura, por enquanto, mais calada da diplomacia brasileira nessas últimas horas, né, diante dessa escalada do conflito. O que você acredita que pode sair de fala da diplomacia brasileira, do Itamaraty, nas próximas horas, levando em consideração tudo que já foi analisado, já foi dito pela diplomacia nas últimas semanas, nos últimos meses, né?
Olha, Fabrício, há o que a gente acredita que seja dito e há o que a gente espera, deseja que seja dito. O que precisa acontecer? O Brasil precisa continuar numa situação de neutralidade. Historicamente, o Brasil tem essa postura perante os conflitos mundiais e isso importa muito a relevância do Brasil nesta condição de país neutro entre os conflitos todos. A gente precisa se lembrar que o Brasil integra, junto com o Irã, o bloco dos BRICS, né? Irã que ingressou recentemente como um dos novos países aceitos, admitidos dentro do bloco dos BRICS. Mas isso não significa nenhum tipo de apoio mútuo em matéria militar, diferentemente de outros blocos, como, por exemplo, é o bloco da OTAN. O BRICS ele tem muito mais, pelo menos foi fundado com essa intenção, tem muito mais uma questão de apoio financeiro, de relações comerciais globais, do que propriamente as relações militares. Então, o Brasil não tem por obrigação e nem deve se aliar a nenhum dos países em relação a isso e caberia, no meu ponto de vista, a diplomacia brasileira trabalhar pela construção da paz, de algo que possa ser um consenso entre os países envolvidos. Isso seria o desejado. Mas a gente tem um histórico também, Fabrício, e eu queria depois até a opinião dos nossos colegas especialistas que aqui contribuem com a nossa cobertura. A gente tem um histórico também recente desta diplomacia, deste governo em específico, de criticar as ações de Israel. Há poucos meses atrás, há mais de ano, a princípio a partir da resposta de Israel em relação ao grupo terrorista Hamas, muitas críticas sobre a operação de Netanyahu na faixa de Gaza e agora, certamente, a possibilidade de críticas em relação às ações de Israel contra o Irã. Lembrando que há um detalhe muito importante, já que a gente falava da vitimização e infelizmente, da morte de civis. As notícias que a gente tem são de que Israel tem uma capacidade tecnológica muito mais aprimorada do que o Irã, condição que dá a Israel a possibilidade de mirar em determinado local e acertar. Isso significa atingir pontos estratégicos, em especial, não só de fornecimento de energia, mas também de fornecimento de armamento e de locais onde estão as lideranças militares do Irã, o que não é a verdade no sentido oposto. A gente tem armas, drones e mísseis lançados pelo Irã contra Israel que, infelizmente, atingem um sem número de pessoas. A prova disso, esses 14 civis que já morreram desde o início deste conflito nos últimos 3 dias. Então, tem essas diferenças todas a serem consideradas, torcendo naturalmente para que não só o Brasil, mas muitos outros países consigam, de alguma maneira, não sei exatamente qual, construir uma solução de paz para este conflito, já que, em se tratando de país que tem enriquecimento de urânio e a questão nuclear envolvida, é uma questão da preservação da própria humanidade. Agora, Koba, você mencionou a questão dos BRICS, né? Um dos países que compõem os BRICS é a Rússia. E, inclusive, a posição brasileira envolvendo a Rússia tem sido de grande neutralidade desde o governo Jair Bolsonaro, né? Bolsonaro esteve na Rússia pouco antes do início da guerra com a Ucrânia, negociou inclusive com a Rússia a liberação de produtos agrícolas aqui para o nosso agronegócio. Isso foi considerado muito importante para manter a viabilidade financeira das operações por aqui. O governo Lula mantém essa postura, evita condenar a Rússia pela guerra lá na Ucrânia, o que é um desalinhamento da grande parte dos países ocidentais, tal qual a postura do governo atualmente envolvendo as ações de Israel na faixa de Gaza. O presidente Lula já falou abertamente de que o que acontece na faixa de Gaza é um genocídio. Líderes estrangeiros aqui do Ocidente evitam usar esse termo, evitam condenar a ação de Israel na faixa de Gaza e agora então há esse novo capítulo envolvendo o Irã. Até onde você acredita que o Palácio do Planalto sustenta essa pressão que vem de fora, de outros líderes, para que o Brasil tome uma postura mais efetiva, mais direta e condene, por exemplo, a ação russa tanto na Ucrânia, quanto condene também ações envolvendo o Hamas e o Irã, como condenou as ações de Israel até o momento? Olha, Fabrício, eu não acredito que seja justamente por fazer parte do mesmo bloco, o bloco dos BRICS, mas a gente viu o presidente e a diplomacia brasileira, em alguns momentos, acenarem um pouco mais para a Rússia do que propriamente para a Ucrânia. Não digo não só em relação a possíveis encontros, mas até pelo presidente evitando Zelensky em algumas oportunidades. Até houve algum encontro, mas outras
muitas ocasiões em que o presidente evitou o encontro com Zelensky, que o presidente Lula, em determinado momento, até sugeriu que o presidente ucraniano simplesmente abrisse mão de parte do território que já foi ocupado pela Rússia. Então, há essa proximidade. Não sei se com relação ao fato de fazerem juntos parte do bloco dos BRICS. Mas, de alguma maneira, havendo essa proximidade, que o presidente poderia, acredito, utilizar deste contato e desta relação para promover a paz. E não só o presidente brasileiro. O presidente americano ligou, inclusive, para o Vladimir Putin ontem, conforme noticiado, uma conversa que teria passado mais de 50 minutos de uma conversa entre Donald Trump e Vladimir Putin, e envolvendo os assuntos do conflito entre o Irã e Israel. Então, neste momento, qualquer país que possa ter qualquer tipo de interlocução com esses países envolvidos, em especial com esses interlocutores de prestígio, se assim a gente pode dizer, como são os Estados Unidos para Israel e como é a Rússia para o Irã, se esses contatos, esses diálogos forem para promover a paz e chegar a um acordo, que isso seja feito. Esse é o grande objetivo, né? Mas até isso acontecer pode ter um caminho muito longo pela frente. A gente espera que não. Agora,